Meus amados, na semana passada eu ministrei no Salmo 51 e é uma pregação que eu acho muito válida. Se você depois tiver curiosidade, assista aqui. O tema é coração atormentado. E hoje, creio que o Senhor colocou no meu coração para a gente aprofundar um tanto isso, mas num outro aspecto importante também. Então eu quero voltar no Salmo 51. A gente vai trabalhar hoje só com 2 versículos. Eu prometo que você, bem breve. Salmo 51. Eu quero ver com você o versículo 6 e o 17 só. Vamos orar antes. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que abençoe-nos com a revelação da Tua palavra. Quando o Senhor fala, nós vivemos por dentro, Pai, e nos fortalecemos, nos fortalece, nos abençoa em Ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Gente, olha o que diz o versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Lembre que no contexto desse salmo aqui, Davi está confessando o pecado, e o grande temor dele é que Deus deixe ele sozinho com seus próprios sentimentos, pensamentos, desejos, como nós ensinamos na semana passada. Um pior juízo que Deus pode trazer para o homem é Romanos 1:26, entregar-nos às nossas próprias paixões e dizer: você quer? Então fique aí você com seus desejos, eu estou caindo fora. Esse é o pior juízo, e Davi teme isso, tanto que no versículo 11 ele fala: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu ficar sozinho aqui com essa loucura que é o meu coração, com essa bagunça que está o meu coração depois do meu pecado, ai de mim, Senhor, então não tira de mim o teu Espírito. Por quê? Porque esse Espírito faz o que está no versículo 6. Mesmo em meio a essa bagunça, Davi reconhece que ainda há uma voz do Espírito que fala dentro dele, e isso é maravilhoso, gente. Já experimentei isso muitas vezes. Aquele coração bagunçado, perturbado, ansioso, mas havia uma voz do Espírito falando dentro de mim. Lógico, hoje que a minha vida está melhor, essa voz fica mais nítida. Por quê? Porque não tem tantas vozes gritando dentro de mim. A carne não fala tão alto. Então eu ouço com mais nitidez a voz do Espírito. Mas mesmo nos momentos mais perturbados da minha vida, como Davi estava aqui perturbado, havia o que está aqui no versículo 6. Eu sei que você ama a verdade no íntimo, Senhor. O Senhor, você gosta de falar lá dentro de mim. O Senhor gosta da coisa mais sincera possível. E lá no meu coração ensinas a sabedoria. Então é por isso que o versículo 17 também é tão importante, porque ele fala: Senhor, qual é o sacrifício bom para o Senhor? Qual é a religião? Qual é o culto? Qual é o ato religioso que o Senhor espera de nós? O que o Senhor mais quer? Um coração quebrantado e contrito. O Senhor quer esse relacionamento de coração para coração. Agora, entendendo isso, pense comigo. Você já pensou o seguinte: como deve ser a minha oração? Eu devo orar para fora, para Deus, por Deus que está nos céus, ou devo orar para dentro, para o Deus que está dentro de mim? Isso é muito interessante, porque isso contrapõe 2 culturas, a ocidental e a oriental. No Ocidente, muito influenciados pela cultura greco-romana, nós aprendemos a falar com os deuses que estão fora. Então, o Ocidente criou essa cultura do Deus fora, o Deus da imagem, o Deus do templo, o Deus distante. Então você fala, você grita, você fala alto com o Deus que está fora. Mas lá no Oriente, as religiões orientais, eles têm uma ideia muito curiosa do Deus dentro. O budismo, por exemplo, crê que Deus está dentro de você. Então, se você quisesse encontrar Deus, mais do que um salto para fora, dizem eles, você tem que fazer um mergulho para dentro. E aí entra práticas de meditação, de aprofundamento de consciência. Já viu isso? Quando o budista vai orar,
Ele não está pensando no céu, nas estrelas. Ele está tentando entender os pensamentos dele. Está tentando entender, até porque, para eles, lá no fundo, Deus e nós somos a mesma pessoa. Todo homem tem, segundo eles, uma centelha divina, que na verdade está amalgamada com o próprio homem. Então Deus e o homem estão uma mesma coisa, é uma filosofia panteísta, né? Deus está ali misturado com a sua criatura. Biblicamente isso é muito claro que está errado. Deus é uma pessoa, nós somos outra. Deus e a gente não é a mesma. Deus é um e nós somos outro. O homem não é Deus e Deus não é o homem. Só que existe uma sabedoria também nessas práticas. Essas práticas de meditação e de mergulho interior nos mostram um lado da verdade. Porque na verdade, o ideal não é só o salto para fora, nem um mergulho para dentro, mas um equilíbrio entre as duas coisas. Quando Jesus nos convida a orar, o que ele diz? Nos ensina a orar, o que ele diz? Orem ao Pai nosso que está onde? Nos céus. Então sim, a oração é um buscar algo fora de mim também, é o falar com um Deus altíssimo, exaltado, elevado nos céus. Mas espera aí, quem é que testifica para mim desse Deus que está no céu? Como é que vem a resposta no nosso tempo? A resposta vem através de um profeta externo? Pode vir. A resposta vem através de sinais exteriores? Pode vir, mas sobretudo no tempo da igreja a resposta vem pelo Deus que está dentro, que é o Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que na minha oração eu preciso dar esse salto para fora, eu preciso também dar um mergulho para dentro. Primeiro eu tenho que dar esse mergulho para dentro, porque eu preciso trazer o meu coração para a oração, e eu só consigo trazer o meu coração para a oração se eu der um mergulho para dentro. Você entende? Eu só consigo abrir. Digamos que você vai num psicólogo. Como é que você vai fazer aquela conversa ser produtiva? Se você ficar ali, ele lhe pergunta, digamos que você foi para um psicólogo obrigado, você não queria ir, você não está com vontade de conversar com o psicólogo, você foi porque sua mulher lhe apurrinhou, temos que ir fazer uma terapia de casal, aí você foi lá sem querer ir. Você foi porque o patrão disse, rapaz, vamos fazer uma terapia, e marcou para você, você não queria ir. Você veio fazer um exame que a empresa obriga você na sua função, né, de 15 em 15 dias, enfim, 15 dias é muito... De 6 em 6 meses, você tem que ir no psicólogo, porque é a sua profissão de alto estresse. Você foi lá, emburradão. Aí ele perguntou você sim. Não. Depende. Não sei, às vezes. Mas se você realmente quiser um tratamento, o que você tem que fazer? Você tem que começar a refletir no que está dentro de você. E trazer seu coração para aquela conversa. E ouça. Para a nossa oração ser eficaz diante de Deus, nós temos que trazer o coração para a conversa. E para trazer o coração para a conversa, esse coração quebrantado e contrito, eu preciso fazer um mergulho para dentro. Eu não posso chegar ali e fazer aquela oração desconectada, sabe? Deus, Senhor, obrigado. Senhor, Pai, abençoa o diabo. Ou não, Senhor, não repreende o diabo. Porque você está tão desconectado que você não fala coisa com coisa, você não está nem aí, você ora por obrigação, ora para bater meta. A minha meta é orar 5 vezes por dia. Aí você, tal hora, vou orar agora. Sem coração nenhum, né? Não. Deus, lá em Mateus 15:8, Jesus fala assim, esse povo me adora em vão. Porque como Isaías ensinou, eles me honram só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, o coração não vem junto. É só palavra vazia, sem coração. Quando eles falam, eles não trazem o coração para a boca. Ei, meu irmão, aprende isso. Quando você estiver orando, você precisa trazer o coração para a sua boca. Você tem que, e para trazer o coração, você tem que mergulhar no seu coração. Lá em Filipenses 4:6, Paulo diz, não andem inquietos, ansiosos, perturbados com nada. Façam o quê? Peguem tudo que está no seu coração e traga para Deus com oração, com súplica, que é aquela oração rasgada, mais intensa, com gratidão. Aí
A paz que excede todo entendimento faz o quê? Guarda o teu coração, chega no teu coração e nos teus sentimentos em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa importante. Você tem que aprender a dar esse mergulho interior, e nisso os budistas. Por isso que acontece. Lá na Coreia, tem umas igrejas lá que o pessoal ora muito. Eles oram muito. Eu estava vendo um pastor coreano falando da experiência que eles têm quando recebem crentes ocidentais. Aí eles se trancam na sala de oração. Aí eles, tipo assim, o coreano ora 1 hora, 2, 3 horas, de boa. Aí chegam os americanos, os brasileiros lá, ora 5 minutos, está cansado já. Por quê? Porque eles têm essa cultura de oração meditativa e contemplativa. Estão acostumados àqueles mergulhos profundos para dentro, ficam ali horas ali, ó, orando. A gente está desconectado, não tem coração, aí é uma oração michuruca, uma oração sem profundidade. Então você tem que aprender, ó, meu irmão, em nome de Jesus, quieta esse celular um pouco, se isola. Por isso que é bom que feche a porta do teu quarto, como Jesus fala, se isola, tem seu cantinho, e aí você vai mergulhar para trazer tudo para fora. Quando você faz isso, a oração, o tempo passa, você não sente tanto, porque você está num mergulho profundo ali. Aí a gente tem que começar a aprender a trazer todos os seus sentimentos para o altar. Esse é um negócio profundo. O que é que eu tenho feito agora no meu dia a dia? Eu faço isso nas minhas orações, mas eu faço isso também imediatamente. Tipo, eu senti uma coisa que não é legal, que está me confundindo, que me perturbou. Aí naquele momento eu tenho que discernir o pensamento. E naquele momento eu falo assim, por que eu senti isso? Por que a Milka entrou ali agora e eu disse, pô, que a Milka é chata? Por que eu senti isso de Milka? Por que eu senti isso? Eu não deveria sentir, deveria mamar a Milka, eu estou meio com raiva dele. Por que alguém me contou uma coisa boa, eu não me alegrei, sabe? Se eu contou uma coisa boa, se alguém me contou uma coisa boa da vida dela e você não se alegrou, naquele momento você tem que fazer, ei, o que está acontecendo comigo? Porque eu não estou amando a pessoa, porque eu estou invejando, porque eu estou competindo. Por quê? Por que a derrota do outro está me alegrando? Por que não... Será que eu sabe quando de repente você pega pensando assim, ele vai se dar mal. Pode esperar. Aí você cria aquela expectativa de que o outro se dê mal, isso é maligno. Por que eu estou sentindo isso? Então, assim que isso brota em meu coração, o que eu estou fazendo? Eu procuro logo parar e dizer, Senhor, para aqui, Senhor, Senhor, para aqui, Senhor. Senhor, o que é isso aqui, Senhor? Me ajuda. Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso aqui? Você vai trazendo os seus sentimentos, os seus pensamentos, suas coisas. Ou então uma coisa até boa. Veio um amor profundo, veio um quebrantamento, veio uma compaixão. Fala, Senhor, Senhor, que eu estou sentindo aqui, o Senhor abençoa fulano, ajuda fulano. Porque quando você dá com amor, você ora muito mais profundamente. Essa é a oração que Deus mais ouve, aquela oração cheia de amor. Intercessão profunda é isso, é você derramar o coração sobre o outro. Então, a gente precisa disso. E para fazer isso, a oração tem que ser um mergulho para dentro. Se eu falar, quem não dá esses mergulhos para dentro são pessoas superficiais em todos os seus relacionamentos e também com Deus. Você precisa de mergulhos para dentro. Por isso que eu acredito que seria bom que todo mundo fizesse em algum momento uma terapia, sabia? Se não for uma terapia com um psicólogo, com um psicanalista, com um pastor, com um líder, com um amigo, alguém que você confie e você possa rasgar seu coração, para se conhecer, para expor o que te dói, o que te traz culpa, o que te traz medo. Isso é, esse autoconhecimento, esse processo de rasgar a alma é essencial para nos libertar e nos colocar num lugar de oração poderosa, gente. Está aqui, ó. Tá vendo? Senhor, o que o Senhor quer não é sacrifício exterior, é coração quebrantado e contrito. Isso tu não desprezarás. O sacrifício o Senhor pode desprezar. Minha palavra vazia, o Senhor pode desprezar. Minha mãozinha levantada aqui, mas sem coração, Ele pode desprezar. Minha carinha de crente, Ele pode desprezar. Mas se eu colocar meu coração, Ele vai dar atenção. Ele vai olhar. Ele vai observar. Porque Ele disse, os homens olham para a aparência, mas eu não, eu vou direto no coração. Então eu preciso desse mergulho para quê? Para trazer o meu coração para fora. E também eu preciso do mergulho, agora vamos à parte final,
Porque as respostas de Deus também vão acontecer lá dentro. Mais do que fora, as respostas acontecem dentro. Eu oro ao Deus Pai em nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo. E a resposta vem do Deus Pai em nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo. Sabe? É o processo. O Espírito me ajuda a orar em nome de Jesus, é o Deus Pai. O Deus Pai, por causa de Jesus, se comunica comigo pelo Espírito Santo. Então esse é o caminho. Então, para ouvir a Deus, eu preciso, enquanto eu estou orando, porque é ali onde isso mais acontece, eu preciso orar e ficar atento à voz do Espírito Santo. Isso é muito tremendo. Não posso só falar. Eu tenho que falar e começar a tentar discernir. Peraí, tentar discernir. Mas pastor, eu tenho medo de, nesse processo aí, em vez de ouvir o Espírito Santo, eu ouvir a minha carne. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: essa voz do Espírito Santo, ela acontece num momento de quebrantamento de coração. É Atos 13, né? Orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separe para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele vai falar mais, não que ele só fale com jejum e oração, ele vai falar mais, quanto mais você estiver ali consagrado para ouvir a voz dele. Se você está ali na carne, no pé, imagina, né? Você está ali, acabou de brigar com sua mulher, com seu marido, de xingar, aí vem um pensamento, aí o pai, a voz do Espírito Santo, não é não, velho. Não é não, porque Paulo diz em primeira, a não ser que seja para te repreender, aí pode ser. Se vem uma voz te exortando, te repreendendo na consciência, de que você está errado, você pecou, né? Você se arrependa, aí pode ser a voz do Espírito Santo, sim. Mas, quanto mais disposto, o que Paulo fala? Não extingais o Espírito. Eu posso extinguir com a minha carnalidade, com a minha incredulidade, como eu não dá vazão, não dá espaço para ele falar, né? Eu sempre falo que às vezes eu vou pregar nos cultos de algumas igrejas, que acontece mais ou menos assim. Aí tem 3.000 oportunidades. Grupo das senhoras mais velhas, grupo das senhoras mais jovens, grupo das senhoras casadas, das senhoras solteiras, grupo das ex-senhoras que agora estão em outra congregação, grupos das amigas das senhoras que foram convidadas pelas senhoras, grupos das netas das senhoras que serão as futuras senhoras. Aí depois que todas as senhoras falaram, eles te dão 15 minutos para pregar. Eu falo, rapaz, eu vim aqui para pregar 15 minutos não é pastor, porque já está em cima da hora, 9h15 já, 9h30 no máximo, tem que ir embora, que aí começa a chegar a topique para levar o pessoal. Você tem que pregar em 15 minutos. Então é a mesma relação que algumas pessoas têm com o Espírito Santo. É o dia todo mundo tem oportunidade, né? WhatsApp, 1 hora, 2 horas, Netflix, 2 horas para falar na mente dele, bobagem, todo mundo. Aí na hora de orar para ele ouvir o Espírito Santo, é 5 minutos. Fala rápido aí que eu estou com pressa. Como é que vai ter uma vida profunda com Deus? Está entendendo? Porque o que acontece no nosso coração, gente, é uma pregação. Esse é um termo, inclusive, de Lutero. O Lutero falava isso. E quando eu descobri esse termo de Lutero, eu disse, meu Deus, é exatamente isso que acontece comigo. O que Lutero fala? Que quando ele, como ele discernia, voltando para o ponto, como ele discernia que não era a carne, não era a consciência dele pura, mas era o Espírito Santo falando. Ele dizia, rapaz, quando eu estava orando, como eu sabia que é o Espírito Santo? Porque se cumpria no meu coração João 14:26. Ele começava a me lembrar a palavra abundantemente, um texto que encaixa com o outro, que lembra outro, que aplica em outro, e parecia um sermão mesmo. Era como se o melhor pregador do universo, e de fato ele estivesse pregando no meu coração. Ele chama isso de a pregação do Espírito Santo. E é exatamente isso que eu percebo também. Como eu sei que não sou eu, Diogo, porque ele vem com a firmeza que não é minha, com a sabedoria que não é minha, com a inteligência que não é minha. Começa a lembrar texto que eu nem sabia que eu sabia. Sabe? E João 14:26 diz isso. Eu orarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse e vos ensinará todas as coisas. Você tem aquele pregador celestial, aquele pregador divino, pregando no seu coração. Mas isso acontece sobretudo na oração. Porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, ele entra em ação e intercede junto conosco. Mas por quê? Porque você tentou orar.
Você nem tentou orar, você nem vazão deu, nem abertura deu. Por quê? Porque o que é estar cheio do Espírito Santo? É dar vazão. Estar cheio do Espírito Santo não é receber algo de fora, porque se você é filho de Deus, você já recebeu o Espírito Santo. Romanos 8, né? Quem tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, a partir do 13. Então, você não vai receber o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo se você é filho de Deus. Ser cheio dele agora é dar vazão a ele. E essa vazão é dada sobretudo na oração. E nessa oração você tem que fazer um mergulho interior. Então nós temos que aprender nisso com as religiões orientais. Se aquietar mais e mergulhar, buscar os sentimentos, buscar os pensamentos. Se você for numa boa, e aqui eu encerro, até fechar a Bíblia para vencer a minha tentação de falar. Se você for numa boa sessão de psicólogo, o tempo passa, você fala, acabou já. E o psicólogo quer ganhar dinheiro, fala, Cláudio, acabou. Marque outra. Já foi seus 50 minutos. Se você estiver fazendo uma boa oração, é a mesma coisa. Se se conectou tanto com Deus, veio tanto o seu coração, aí mordi a língua. Que ó, para preparar. Que você passa a orar e nem sente. Flui. Acontece. Se derrama. Vai. Eu estou ali, oro, quando olho no relógio, 10 minutos, seu coração não está ali. Porque se você pegar todos os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ansiedades e colocar em sua mão, leva tempo. Você se gasta ali. Você ama, você adora, você intercede, você passa um bom tempo ali. Entende? Eu quero orar junto com você, vou convidar a mensagem de louvor. Preguei rápido, não preguei não? Preguei quanto tempo aí? Quanto? Não contou não? Acho que não foi, demorou não. Ou demorou? Vamos orar juntos. E eu queria hoje te convidar a ir para esse lugar. A oração é um salto para fora, mas também é um mergulho para dentro. Porque tu amas a verdade no íntimo, e no meu coração me fazes conhecer a sabedoria. Coisa linda. Lá dentro de mim o Senhor vai falar profundamente, mas vai falar sobretudo enquanto eu estiver orando. E eu preciso de tempo, eu preciso de concentração, de conexão. Amém. Vamos juntos, em nome de Jesus, fazer um louvor, e depois a gente já volta orando. Fica aí, porque a oração é importante, é poderosa, ela é tremenda. Nós não podemos perder essa bênção de ter esse conselheiro, esse encorajo. A palavra paráclito significa tanto conselheiro quanto animador, encorajador. Imagina, a gente tá tão, eu quero alguém para me motivar, para me encorajar. Você tem o maior encorajador do mundo de você. Mas tem que dar tempo para ele, tem que ouvir a ele, gastar tempo nesse mergulho profundo interior. Preste atenção nos seus pensamentos agora. Preste atenção no que está acontecendo dentro de você. Se possível, até feche o olho, nem olhe mais para a tela aqui para você. Por isso que fechar o olho é uma prática boa para orar. Inclusive é uma prática oriental. Feche o olho para que você não fique distraído com as imagens que estão na sua frente. Só ouça a minha voz. Mas faça esse mergulho. O que está passando na sua mente agora? O que está lhe preocupando agora? É sobre isso que você tem que falar com Deus. Qual a sua inquietação desse momento? O que lhe impede de se concentrar no culto? O que está roubando sua alegria? Ou o que está te alegrando? Porque Tiago diz o seguinte, se alguém está feliz, cante louvores. É para celebrar com Deus a sua felicidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas se alguém está triste, ore. Então pega o que está acontecendo aí agora e comece a expressar. Começa a perceber o que acontece quando cada frase sai da sua boca. Começa a perceber as frases, o que você está falando. Começa a sentir o que você está falando. Não fica falando, Altíssimo, Soberano. Não, sente o que você está falando. Pensa, Senhor, isso. Senhor, aquilo.
Senhor fulano, Senhor, e começa a falar com ele. Lança sobre ele a sua ansiedade, e você vai sentir a paz que excede o entendimento chegando no teu coração. Esquece o chat um pouco aí agora. Não quero ninguém falando no chat agora. Ninguém fala no chat. Esquece o chat. Não leia o chat. O chat agora está acontecendo no seu coração. É o Espírito Santo agora conversando com você. Ouça, perceba, tente discernir. Oh, aleluia. Ministra, Senhor, em nossos corações. Ouve, Senhor, o teu povo e fala ao teu povo. Dá direções. Se você se concentrar bastante, é possível que Deus te dê uma visão. Começa a vir uma imagem na sua mente, muito nítida, como se fosse um sonho. Você está acordado, sabe o que é isso? Isso é uma visão espiritual. Isso acontece com aqueles que estão mergulhando para ouvir a voz do Espírito Santo. Foi assim que Deus me deu a visão de que a igreja cresceria. Estava orando, de olho fechado assim, na Santa Ceia, lá na Barra. E ouvi uma visão de um corpo, sem cabeça, só o corpo. Crescendo, crescendo e ficando gigante. E quem é o corpo? É a igreja. O cabeça eu não via, porque o cabeça era Cristo. Eu não via, eu só vi o corpo crescendo. Eu falei assim, o que é aquilo? Ele falou, é a igreja que vai crescer. E eu ouvi isso assim, orando, assim como eu estou aqui, ó, orando. Esse mesmo púlpito eu acredito aqui. Estava na Barra esse púlpito, estava aqui orando. E eu vi aquele corpo crescendo. Se você se concentrar na sua oração, você vai ter visões, direções. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar do que eu ensinei e vos ensinará todas as coisas. Que Ele comece a pregar no teu coração. Aleluia, que Ele comece a pregar aí dentro do teu coração. Oh Pai, nos ensina a orar com profundidade, nos ensina a trazer o coração para Ti, Senhor, não só os lábios. Quem só traz os lábios e não traz o coração, o Senhor disse, em vão me adora, em vão ora, em vão cultua. Mas quem traz o coração eu ouço, um coração quebrantado, um coração derramado, Tu não desprezarás. Me faz conhecer a verdade no coração. Amém, amém, amém. Isso aqui é só um ensaio. Você está com mais vontade de orar? Se você se conectou aí, você, poxa, pastor, eu queria orar mais. Quando acabar o culto aqui, vai para o seu quarto para orar mais. Agora, não deixa essa semente morrer, não. Alguém fala uma coisa, o que o diabo quer roubar a semente. Fala uma coisa, que você puxa em casa, eu vou orar. Muita gente está aqui assim agora. Mesmo o Gustavo está com uma cara assim que não vai orar, não. Mas o resto está com a cara aí que vai orar. Chega em casa e fala assim, eu vou orar. Aí no meio do caminho o diabo usa alguém, tira, né? Uma conversa besta, um negócio, aí você tira. Então, aqui foi só um ensaio, mas você tem que chegar aí depois e o quê? Começar a orar em casa mais, orar. Esse é com aquele propósito que você está, tem que orar, de verdade. Sem trancar no quarto, Senhor, fala comigo, ministra. Amém, meus amados?